Olá, produtivo, seja bem-vindo ao canal Daniel do Produtive-me. Eu sou Daniel do Produtive-me e esse é um formato diferente. Achei importante gravar aqui esse vlog e nesse vídeo eu vou conversar sobre pelo menos 3 pontos aqui com você. Eu fiz algumas anotações para não deixar passar, tá? O que é um vlog? Por que eu mudei o nome do canal? Isso é importante. E o que vai acontecer com o nosso canal principal Produtive-me, tá? Então, vamos lá, partindo do pressuposto que você não me conheça, que faz muito sentido para mim, eu sou Daniel e eu sou fundador do Produtive-me, né? Que é uma empresa de produtividade, tá? A gente oferece vários serviços, mas o principal é que nós temos um canal no YouTube, né? O nosso canal principal, onde a gente fala sobre ferramentas, técnicas de produtividade. E esse é o canal secundário, na verdade, né? Antes, esse canal aqui se chamava ProduLab. Já foi o Produtive Me Club, depois virou o Produlab e agora Daniel do Produtive Me. E eu mudei o nome do canal, já entrando aqui no segundo assunto, eu já pulei o primeiro, mas o segundo assunto é que eu mudei o nome do canal porque eu acho que vai fazer mais sentido. Eu queria ter um canal para poder falar um pouco mais sobre as coisas que acontecem por trás das câmeras, por assim dizer, pensamentos, reflexões, e um canal para ser mais livre, né? A gente sabe que o algoritmo do YouTube ele requer algumas coisas, né? Tem um formato específico, tem algumas coisas, e eu queria um canal simplesmente para ser eu, né? Então, aproveitei esse canal que já existe, eu vou continuar falando sobre produtividade, não quero trazer aqui nada de convicções políticas, esportivas, religiosas, não é bem isso que eu quero, na verdade, esse canal é para que eu possa falar sobre produtividade, mas não necessariamente dentro daquele formato do YouTube, né? É um canal mais livre, digamos assim. E por aqui, eu já tô pulando totalmente os tópicos, mas por aqui é um canal que eu pretendo fazer testes de ferramentas, e aí entro porque o que vai acontecer com o produtivo, mas aqui eu quero falar mais sobre ferramentas, fazer testes, de repente fazer lives sem do nada uma live, fazer o vlog de vez em quando, enfim, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o formato do vlog, porque a ideia de um vlog é ser como se fosse um blog, só que em vídeo. E aqui eu vou compartilhar, né? Quando a gente pensa no blog lá atrás, quando começou, ele na verdade era um formato onde as pessoas contavam o dia a dia, falavam os pensamentos, reflexões. Ele era muito mais pessoal, e é isso. Eu quero trazer uma pegada, por assim dizer, muito mais pessoal. Por isso que ele saiu do ProduLab, estava totalmente atrelado à imagem do Produtive-me, para Daniel do Produtive-me. É o meu canal, é o canal onde o Daniel vai falar o que ele quer, independente do plano de negócio do Produtive-me, né? Então, já expliquei para você o que é um vlog. Aqui eu vou falar sobre coisas não da minha vida pessoal, não é isso. Acho que não tem nada de interessante na minha vida pessoal. Na verdade, o que eu quero trazer são reflexões do Daniel do Produtive-me, né? Pensamentos sobre produtividade, teste de ferramentas, contar um pouco do que está acontecendo na minha vida profissional. Então, esse é a ideia do vlog, né? Porque eu mudei o nome, eu já expliquei, eu quero uma coisa muito mais pessoal do que ser um canal auxiliar do Produtive-me. E agora a gente entra no último aspecto aqui, que é o que vai acontecer com o Produtive-me, tá? Então, a gente, só recapitulando, né? Nós temos o canal principal, que é o Produtive-me, e no Produtive-me, a gente até então tem falado bastante sobre ferramentas, Tascade, Basecamp, Notion, falamos sobre ClickUp, falamos sobre várias ferramentas, e uma das coisas que eu acho que foi, que é natural do Produtive-me, é que a gente sempre focou bastante em ferramentas, né? Então, a gente sempre focou no aspecto de como resolver tal coisa com tal ferramenta, como... E não tem nem, assim, não tem nada de errado com isso, mas tem algo anterior, tá? E isso entra um pouco da metodologia que a gente está criando, que é o modo produtivo, que é, além das ferramentas em si, é você entender uma parte mais importante, que são os processos. E quando eu estou falando de processo, eu estou falando de etapas, estou falando de checklists, estou falando de metodologias. Então isso também é importante. E a nossa ideia agora, né, falando sobre o produtivismo especificamente, é tentar trazer a produtividade de uma outra forma. É como o modo produtivo pensa, tá? Só para deixar você assim situado. O modo produtivo
É uma metodologia que eu pessoalmente estou trabalhando há quase 3 anos. E desde os primórdios do Produtivo eu já percebi que a metodologia ela precisa fazer parte de um processo. Só você conhecer a ferramenta não adianta. Por exemplo, digamos que você só conhece o Notion e você tenta resolver toda a sua vida no Notion. Não adianta só conhecer a ferramenta. Você tem que ter um processo dentro dela, né? Eu conheço pessoas que nem... Vamos falar aqui sobre consultoria. A gente faz consultoria de Notion para várias empresas. A dificuldade, muitas vezes, não é saber fazer no Notion, é saber o que fazer no Notion. Então, quando uma empresa vem e fala assim, olha, o meu processo envolve isso, a gente tem uma necessidade de resolver tal coisa, eu tenho que entender como funciona o processo daquela empresa e, com base nisso, montar o que dá para ser feito dentro do Notion. Tanto é que muitas vezes a gente extrapola isso para dentro do N8N ou de outras ferramentas, porque, bem ou mal, nem tudo o Notion consegue resolver. Mas o principal não é o Notion. Eu poderia fazer isso no Coda, no Airtable, no Trello. A grande questão é o processo é a parte mais difícil, é conseguir entender qual é a necessidade do cliente e conectar isso com a ferramenta. Então, assim também é na nossa vida, né? Assim, vida até uma premissa, né? Eu não acredito que exista uma divisão clara entre vida profissional e vida pessoal, é uma vida só, né? Mas assim também é na nossa vida. A gente tem um desafio que pode ser qualquer coisa e a gente vai ter que entender quais são as formas para resolver e quais são as melhores ferramentas. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui e já estou extrapolando um pouco a ideia do que eu quis aqui de tópicos, mas pense o seguinte, pensa que você quer colocar um quadro numa parede. Um exemplo, tá? Então, o que você tem que saber? Você sabe do seu problema, certo? O que você quer. Você vai ter que entender que existe um processo onde você vai colocar ou um prego na parede, ou você pode colocar uma bucha com um parafuso, também resolve, dependendo, ou você pode usar aquelas fitas de dupla face, e aí tem algumas restrições, né? Por exemplo, esse quadro é muito pesado. Esse quadro já tem uma alça específica, ou não, esse quadro é tão grande que ele tem duas alças. Esse quadro é muito específico, a moldura dele é muito específica e ele precisa que seja um tipo de parafuso específico. Então você tem restrições e você tem um método, né? Ali o processo que tem que ser feito para que aquilo seja realizado. E de acordo com o processo que precisa ser realizado, você vai escolher as ferramentas. Então muitas vezes a gente erra já escolhendo a ferramenta antes do processo. Então a ideia do modo produtivo é exatamente isso. Então lá no Produtive-me a gente pretende falar mais sobre metodologia, sobre processos, sobre ferramentas também, mas não com uma vórtice tipo de, o Notion é isso. Não, não é isso. Na verdade, assim, olha, para esse problema existem essas opções você tem nessa ferramenta que fazer isso, naquela fazer aquilo. Então, é isso que a gente quer pro produtivo. Então, como eu disse, é um canal que vai ficar mais, não digo engessado, mas, por exemplo, um formato de vlog talvez não faria tanto sentido lá. Então, imagina que a gente tem uma audiência que está procurando produtividade, de repente aparece um cara falando sobre um vlog, contando por trás das câmeras. Então, não faz muito sentido. Eu achei que aqui faria mais sentido. Eu sei que não é todo mundo que gosta. Enfim, se vocês quiserem acompanhar a jornada de um empreendedor, querendo transformar o mundo, eu acho difícil, assim. Acho que é uma pretensão muito grande, mas transformar algumas vidas, sim. Né? Eu sei o quanto que a falta de produtividade pode influenciar na vida como um todo, né? Novamente, eu pessoalmente e o modo produtivo também, por consequência, não acredito numa divisão entre vida pessoal, vida profissional. Isso pra mim, zero. É uma vida só. Você não tem como, por exemplo, tive uma briga horrível com minha esposa e vou chegar no trabalho e tá tudo bem. Ou então, tô com um mega problema no trabalho, chego em casa, fecha a porta, bata a porta, acabou os problemas. Não, não é assim que funciona. Eu acho muito difícil conseguir ter essa divisão. Então, eu sei o quanto a falta de produtividade ela pode afetar a nossa vida como um todo, né? Então, você tá com um problema no trabalho e, de repente, isso acaba influenciando sua vida familiar. Você tá com um problema na família e, às vezes, a gente subestima a produtividade, né? Porque a produtividade é conseguir fazer algo de uma forma, na minha visão, pelo menos, né? Mais organizada e melhor. Pronto. Não é esse negócio de fazer mais
em menos tempo. Cara, também, mas não sei se faz sentido. Não sei se faz sentido, pra ser bem sincero. Né? É claro que sobrando mais tempo é legal, mas vamos supor que você trabalha ah, em call center, sei lá, certo? Imagina que você, de repente, ao invés de atender 60, atendeu 70 ligações. Não sei se isso vai fazer tanto sentido assim pra você, pra empresa com certeza, né? Pra indicadores sim. Agora, imagina que você consegue fazer o seu processo menos trabalhoso para você e melhor para o cliente, mesmo que você continue no 60, nas 60 ligações, mas se você fez com mais qualidade. É a mesma coisa, qualquer problema que você tenha que resolver, qualquer dor, por assim dizer, você consegue pensar num processo, no primeiro momento, depois, você consegue pensar nisso de uma forma, com esse processo, quais são as ferramentas, e depois, se isso for uma rotina, ele acaba se tornando um hábito. Esses são os três pilares do modo produtivo, mas depois eu gravo isso em outro momento ou não, tá? Não vou assumir nenhum compromisso, eu tô falando o que a gente tá pensando nesse momento, e uma das coisas que eu aprendi num livro, né, do Empresa Calma, que é do pessoal lá do Basecamp, é não assumir compromissos. E eu não quero assumir compromisso nenhum. Eu quero que você, se você tiver interesse, obviamente, acompanhe nossa jornada. É isso, tá? Então, é basicamente isso. Espero que exista um outro episódio de vlog e a gente vai conversando, beleza? Os comentários estão abertos aí. Eu sei que a gente tá devendo a resposta de muitos comentários em breve. Eu espero, né? Não vou prometer. Eu espero que a gente comece a regularizar isso, fazer um mutirão aqui pra pegar uns dias pra responder todo mundo, beleza? É isso então. Bem-vindo aí ao canal Daniel do Produtivo. Eu achei importante explicar o porquê que eu mudei o nome do canal e eu espero que você acompanhe minha jornada, beleza? Falou, vou ficar por aqui. Tchau.